Uma história de vida que, obviamente, o dispensa de qualquer apresentação e de qualquer condicionamento para que se saiba que o que ele diz é verdade. Tendo esse contexto, portanto, senhor presidente, eu requeiro que ele seja ouvido não na condição de testemunha, mas de informante desta corte. Pois não, doutor José Eduardo Martins Cardoso, está deferido esse pleito da defesa. O professor Luiz Gonzaga Belus será ouvido como informante. Aproveito para deferir outro pleito de Vossa Excelência, no sentido de retirar do rol de testemunhas a senhora Esther Dweck. E também, neste momento, resolvo a questão de ordem que foi apresentada no final da manhã de hoje, indeferindo Bom dia, o pleito que pretendia transmudar a condição do senhor Antônio Costa Dávila para a condição de testemunha para informante. Eu estou entendendo que o pleito é intempestivo, ele deveria ter sido formulado no momento da contradita. E mais, os fatos que diziam respeito a eles não são fatos novos, porquanto já eram conhecidos do egrégio plenário e foram veiculados pelo senador Randolph Rodrigues. Portanto, está indeferida essa questão de ordem também. Eu tenho a satisfação de anunciar que todos aqueles que pediram a palavra pela ordem e também pediram a contradita e também as demais questões de ordem, os senhores senadores, colaborando com o bom andamento dos trabalhos, desistiram dos pleitos formulados e nós vamos então iniciar diretamente, depois de ouvir o eminente senador Aécio Neves, vamos iniciar a arguição. Presidente, apenas para um comunicado que fui incumbido de fazer, já cumprimentando Vossa Excelência, os demais senadores, na certeza de que teremos uma tarde mais produtiva e mais tranquila, apenas para comunicar que os senadores inscritos até aqui, que iriam arguir com muita honra o doutor Belus, deixarão aqueles que apoiam o impeachment, já manifesta de forma manifesta, deixarão de arguí-lo. Obviamente isso não é nenhuma desconsideração, ao contrário, estaremos aqui para ouvi-lo, mas retiramos as inscrições dos parlamentares da base de sustentação para contribuir com a celeridade dos trabalhos. Isso deverá ocorrer nessa e nas demais oitivas. Acho que é uma contribuição a mais que damos, sem prejuízo de, obviamente, algum fato novo que justifique a intervenção de algum de nós. Mas todos os senadores, eu agradeço a todos que fizeram isso, abriram mão das suas inscrições. Agradeço a Vossa Excelência, senador Aécio Neves. Creio que os trabalhos ganharão em celeridade. Pois não. Era só para também, em nome de todos que lutamos aqui na defesa da presidente Dilma, cumprimentar Vossa Excelência, dizer que conversamos em plenário e há uma disposição nossa da retomada imediata dos trabalhos com a oitiva do senhor Beluzzi e vamos colaborar com Vossa Excelência no sentido de darmos a adequada condução a essa sessão de julgamento. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, e apenas para que fique então registrado, a defesa desistiu da testemunha Esther Dweck, entende que a testemunha Ricardo Lodi se apresente como informante e também agora o professor Beluso se apresente igualmente nesta condição. Então está decidido assim e vamos prosseguir. O primeiro orador inscrito para fazer indagações ao professor Beluso é o senador Lindenberg Farias. Com a palavra. Muito bem, senhor presidente. Para nós interessa muito o debate de conteúdo, professor Beluso. Queria começar saudando o senhor, dizer que esse processo da minha avaliação tem várias aberrações jurídicas, não há crime de responsabilidade por parte da presidenta, mas talvez a maior aberração esteja no campo da economia, da política econômica. A tese inovadora do TCU, professor Beluso, diz o seguinte: quando existir desaceleração econômica e frustração de receitas, sabe o que é que o governo tem que fazer?
contingenciamento gigantesco de 2 em 2 meses. É algo que não existe em lugar algum do mundo, extremamente procíclico. Nós vamos criar um ciclo vicioso. Desaceleração, frustração de receitas, mais cortes, mais frustração de receitas, mais desaceleração econômica. Eu disse aqui ontem, até o FMI está mudando de posição, está defendendo ajuste mais suave ao longo prazo. Mas o mais impressionante é que eles estão acusando a presidenta Dilma de irresponsabilidade fiscal em 2015, no ano do maior contingenciamento da história do país, 1,22% do PIB. Um ajuste fiscal de 2,3% do PIB. Professor Beluso, eu votei contra isso aqui, porque eu achava que o governo tem que fazer, sabe o que nesse momento? Ampliar seus gastos, fazer mais investimento, mais gasto social, mas não. Aquela foi a opção. Mas olha que loucura, acusar de responsabilidade fiscal. Quando você vai nos números do problema fiscal de 2015, houve uma frustração de receita de 180 bi. Em relação à despesa, a despesa foi muito menor do que previsto no orçamento. Então essa tese não existe de responsabilidade fiscal em 2015. Mais grave, meu sobrinho. Você sabe que houve situações parecidas em 2001 e 2009. Recessão econômica, frustração de receita. E o TCU sempre teve um entendimento que em 2009, por exemplo, que quando o governo vê que tem frustração de receitas, envia uma meta para o Congresso Nacional, ele já começa a trabalhar com aqueles efeitos da meta futura. O senhor sabe que nesse caso, em 2015, a posição do TCU era que no terceiro trimestre houve um contingenciamento de 8 bi. Já tinha havido um de 70 bi. Segundo eles, o contingenciamento era para ser maior. Era para ser de 57 bi. O senhor sabe o que isso significa? Era cortar 96% das despesas discricionárias. É fechar a universidade, é fechar posto de INSS. Se esse entendimento do TCU vale, nós estamos criando uma coisa aqui que é o shutdown, que existe de forma trágica nos Estados Unidos da América. Então eu queria saber a opinião do senhor sobre essas considerações que eu fiz aqui. Eu acho um contrassenso incrível você falar de responsabilidade em 2015. E só para concluir, senhor presidente. Vossa Excelência conclui em 30 segundos. Em menos de 30 segundos. E queria a opinião do senhor sobre isso. O que significa cortar 96% das despesas discricionárias? O orçamento tem que ser um instrumento de justiça social. O orçamento não é uma peça fria, contábil. Eu queria saber de Vossa Excelência a sua posição sobre essas perguntas que fiz. Professor Beluso, Vossa Excelência está com a palavra, mas Vossa Senhoria, mas eu queria esclarecer que Vossa Senhoria tem 3 minutos nessa fase, depois mais 3 para reperguntas e mais 3 para nova resposta. Senador Lindbergh, eu preparei aqui uma exposição que vai exatamente na direção do que o senhor acabou de afirmar, né? Eu até, se o senhor presidente Lewandowski permite, eu vou tratar isso com um pouco de bom humor, porque eu acho que em 2015 não houve uma pedalada, uma despedalada, né? Uma despedalada porque no momento em que a economia estava se contraindo, estava perdendo receita, né? A presidente fez um contingenciamento de mais 8,5 bilhões em cima do contingenciamento que já tinha ocorrido de 70. Então isso se chama uma ação procíclica. Se o senhor permitir, eu vou fazer um pequeno esboço da trajetória do ajuste, né? Eu estou atavalheiro para falar disso, porque eu falei isso em dezembro de 2014. Não é porque eu falei, isso não tem a menor importância. Eu me considero um cidadão comum como qualquer outro, apenas ocupo, não sei com mérito ou demérito, o posto de professor titular da Unicamp. Eu sou um modesto cidadão e economista. Mas em 2014 eu senti claramente que o ajuste fiscal que estava sendo iniciado teria as consequências que teve, né? Eu até imaginei que o PIB fosse cair 2,5%, errei por um ponto e pouco, né? O que eu quero dizer é que
se nós formos olhar a política fiscal executada ao longo de 2015, ela levou a uma contração brutal da receita, como era esperado, aliás, porque a economia vinha desacelerando de 2012. É que, professor, é um minuto. Marca 1 minuto, depois desses 2012 para frente, ela caiu de 7,5%, de 7,6% caiu para pouco mais de 1 ponto. 0,1 foi o crescimento de 2014, com uma queda do superávit primário, um déficit primário de 0,6. Aí nós vamos fazer o ajuste fiscal. O que aconteceu? O déficit cresceu para praticamente 2% do PIB. O déficit aumentou, aliás, para 2% do PIB. Isso junto com o choque de tarifas por baixo, que estuporou o setor produtivo brasileiro, as empresas, e em cima um choque de juros. Aí a economia, eu comparo com o pugilista que foi para o corner e o treinador, para reanimá-lo, ele deu um soco na cabeça. É isso que aconteceu. 30 segundos para terminar o raciocínio, por favor. Eu considero isso, na verdade, uma péssima aplicação de qualquer discussão a respeito de ajuste fiscal. Se o senhor me perguntar se eu achava que a situação fiscal era ótima, eu diria que não. Mas ela ficou muito pior depois do ajuste. Senador Lindenberg, novamente com a palavra, 3 minutos. Professor Beluso, na verdade, eles tentam construir uma tese que é o seguinte: o governo gastou muito e por isso a economia entrou em recessão. O governo pedalou muito e a economia entrou em recessão. É justamente o contrário. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. A desaceleração econômica que trouxe o problema fiscal também. Porque no caso, eu volto a repetir, professor Beluso, com a frustração de 180 bi. No caso, também repetindo, não houve aumento de despesa, a gente tem que repetir isso aqui muito. Não houve gastança, muito pelo contrário. Professor Beluso e eu, a gente advogava a tese no caso aqui, que o governo tem que ter feito mais investimento, mais gasto. O absurdo de tudo isso, presidente Lewandowski, é que nós estamos afastando uma presidente, tentando afastar uma presidente, por irresponsabilidade fiscal no ano do maior ajuste fiscal. Ontem nós escutamos algumas testemunhas, no caso o informante, doutor Júlio Marcelo, dizendo o seguinte: o governo tinha que ter colocado a meta certa no começo do ano. O governo tinha que ter colocado que ia ter um déficit. Eu disse, como? Não teve ninguém, professor Belo, poucas pessoas puderam prever o que ia acontecer na economia. Eu quero inclusive trazer aqui o boletim Focus sobre crescimento econômico em 2015. No começo do ano, o mercado achava que ia ter um crescimento de 0,76. Em março, começaram a achar que ia ter uma recessão de 0,62. Em agosto, de 1,50. Foram mudando a avaliação sobre o cenário de 2015. Então, sinceramente, me incomoda muito essa discussão toda. Eu acho que a gente está indo na lógica de um plano de austeridade de longo prazo, que vai colocar a economia brasileira em ciclos recessivos gigantescos. E aqui também há uma desmoralização do Instituto Meta Fiscal. Eu disse isso aqui ontem para os representantes do TCU. Porque o que está acontecendo a partir de tudo isso? Entrou o Michel Temer, o que ele fez? Jogou a meta lá para baixo. Déficit de 170 bi. Eu quero, inclusive, professor, ler aqui uma matéria. São várias matérias de jornais, mas no Valor Econômico, da jornalista Leandra Pérez, que diz o seguinte: a decisão dos ministros mirava dificultar novas manobras e exigir maior precisão dos governos na execução orçamentária, mas, na prática, produziu algo bem diferente. Um sistema que incentiva metas frouxas, superdimensionadas, e por aí vai. Por fim, eu queria novamente que o senhor falasse, eu já fiz essa pergunta, mas quero que o senhor desenvolva mais, o que seria a tese do TCU sobre o terceiro bimestre de 2015? Significaria cortar 96% das despesas discricionárias, é parar tudo. Era isso que eles queriam. Estão acusando a presidente por isso. É fechar escola, universidade, posto de saúde, INSS. Essa é a tese extravagante que está sendo falada. 30 segundos.
Essa é a tese extravagante que está sendo formulada pelo TCU. Eu chamo a atenção. Na verdade, isso não é um crime contra a presidenta Dilma só. É um crime contra o país. Nós vamos ter grandes ciclos de recessão se essa tese do TCU prevalecer. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao eminente depoente, professor Beluso, eu quero novamente fazer um apelo que fiz ontem, na parte da manhã, no sentido de que as questões fossem feitas de forma objetiva e que não induzissem o depoente a uma ou outra conclusão. Isso foi acordado entre nós, é um dispositivo legal, eu entendo que é necessário fazer uma contextualização da questão, vamos admitir isso, mas eu peço a vossas excelências encarecidamente de que sejam o mais possível objetivos. O momento do discurso é o momento que antecede a votação. Senador, não é crítica a Vossa Excelência, entendo que Vossa Excelência é um senador aguerrido, batalhador, mas nós temos que daqui para frente objetivarmos os nossos trabalhos. E aproveito para dizer o seguinte, com relação, peço atenção de Vossas Excelências, com relação aos pedidos de palavra pela ordem e as questões de ordem, antes de concedê-la, tendo em conta o poder de ordenação dos trabalhos que tenho, que se chama genericamente poder de polícia, preciso esclarecer isso, que isso é uma expressão técnica. Então, tendo em conta isto, eu posso pedir àquele que pede a palavra pela ordem ou para formular uma questão de ordem que brevemente indique o objeto antes de ingressar realmente na questão de ordem ou antes de utilizar a palavra pela ordem. Então, eu vou decidir antes de conceder a palavra. Se não for utilizada a palavra dentro estritamente daquelas previsões regimentais, eu vou ser obrigado a restringir a palavra. Senador Gereissati, por favor. Presidente, com sua vênia, queria falar sobre a questão do conteúdo das perguntas que serão feitas aos informantes. Pois não. Eu entendi pela primeira pronúncia de Vossa Excelência, logo no início da sessão de ontem, que as perguntas deveriam se restringir a assuntos da denúncia que é feita contra a Presidente da República. Aqui nós estamos vendo perguntas demoradas, estão discutindo efeitos econômicos e não econômicos, na qual o professor Beluso é um nome respeitadíssimo, mas que não tem nada, absolutamente nada a ver com a denúncia. Eu gostaria que todos nós nos restringíssemos a isso, até por economia processual também, para que nós não venhamos a sair do tom. Muito obrigado, presidente. Pois não. Senador, eu vou responder. Ocorre o seguinte, o nosso processo já tem 70 volumes e 27 mil páginas. Fica muito difícil para o presidente, de certa maneira, selecionar aquilo que pode ser dito ou não, ou perguntado ou não pelo senador, dentro do prazo que ele tem de 3 minutos. Um processo dessa natureza, o senador Gereissati tratou de inúmeras questões, algumas centrais, outras periféricas. Então, uma certa flexibilidade, desde que não seja um discurso, desde que os senadores façam a questão objetivamente, nós temos que admitir. Mas eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, acho que é uma contribuição para o bom andamento dos trabalhos. Peço às senhoras senadoras e aos senhores senadores que observem aquilo que não apenas consta do roteiro da lei, mas também o que agora foi veiculado por Vossa Excelência. Senador, professor Beluso, 3 minutos para a resposta. Eu diria que a partir das experiências de ajuste fiscal, não só aqui como na Europa e nos Estados Unidos,
o economista, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, escreveu um artigo sobre os efeitos permanentes da consolidação fiscal. E nesse artigo, eu trouxe aqui, ele mostra claramente que numa situação de desaceleração da economia, fazer um ajuste fiscal é simplesmente você provocar uma queda adicional do PIB com efeito sobre os multiplicadores fiscais, o que derruba a arrecadação. Né? Então eu respondo simplesmente o seguinte: né? No momento em que os decretos foram exarados, foram promulgados, a presidente tinha feito um contingenciamento já de 70 bi e fez um outro de 8 bi e meio. Né? Então, eu, com a permissão do presidente Lewandowski, eu chamei isso de despedalada, porque, na verdade, é o seguinte: ela, na verdade, acentuou o caráter procíclico do gasto. Né? Essa é uma coisa inequívoca. Só mesmo uma pessoa que tem ideias um tanto quanto parecidas com a economia doméstica pode achar que aquilo ia produzir um ajuste fiscal. Eu chamei, no início do ano, o desajuste do ajuste. Foi o que aconteceu. Não é porque eu sou melhor que os outros, nem sou adivinhão, é porque a minha experiência mostra que essa pedalada não aconteceu. Professor Beluso, convido agora a senadora Vanessa Graziotin para fazer a sua indagação. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o professor Beluso e dizer da alegria de estarmos aqui, infelizmente, num momento muito triste. Muito triste. Feliz de Vossa Excelência estar conosco, para nos brindar com sua capacidade, com seu conhecimento. Mas triste pelo momento porque passa a nação, porque passa a democracia brasileira, uma mulher que foi a primeira mulher a presidir o país, foi reeleita e que agora está sendo arrancada do poder. Arrancada do poder num processo que eles chamam de impeachment. E estão acusando a presidente, querem tirar o seu mandato definitivamente por conta dela ter assinado 3 decretos de créditos suplementares e por ter permitido que o Plano Safra continuasse a ser operacionalizado no Brasil. Veja, professor Beluso, qual é o momento que vive o país. E por isso que nós dizemos, a gente está diante de um processo que tem forma, mas não tem conteúdo. E se não tem conteúdo, e por que não tem conteúdo? Porque não tem crime. Porque o crime só existe quando ele está previsto na legislação. E não existe esses crimes, nenhum artigo de nenhuma lei, nem a Constituição, nem a LRF, nenhuma lei prevê isso que eles estão dizendo. Eles estão sendo obrigados a criar novas figuras jurídicas para dizer que a presidente cometeu um crime. Como, por exemplo, que meta fiscal se mede antes do final do ano. Fale sobre isso, professor Beluso. É a primeira pergunta que eu lhe faço, porque essa é a teoria que eles desenvolveram, que a meta fiscal tem que ser cumprida antes do final do ano, apesar do artigo 4º da Lei de Orçamento Anual dizer: pode ser aberto crédito por decreto, contanto que seja compatível que não seja incompatível com o alcance da meta fiscal para o exercício de 2015. Me pergunto, nobre professor, uma outra questão, que eles falam muito do conjunto da obra, ocupam aqueles microfones, ocupam esses microfones e ainda se acham no direito de nos criticar. E só falam da política. O presidente está saindo porque fez desemprego, porque as indústrias fecharam, porque as lojas estão fechando. Então eu lhe pergunto, 3 decretos, a operacionalização do Plano Safra, são suficientes para levar a crise econômica que nós estamos vivendo? O cenário econômico internacional tem alguma coisa a ver com essa crise ou não? E não vem eles dizer que eu estou fugindo do assunto, que eu não estou. Porque eu estou respondendo e precisamos responder a eles. Que o povo brasileiro não sabe o que é pedalada, o povo brasileiro não sabe o que é decreto de suplementação, então eles usam os microfones para dizer que a presidente é responsável por tudo que acontece de ruim no nosso país. Então eu lhe faço essa outra pergunta, se o cenário econômico... 30 segundos. O cenário
cenário econômico internacional influencia nesse problema que nós estamos vivendo na economia brasileira. E, por fim, pergunto para o senhor, professor Beluso, eles, no que diz respeito ao Plano Safra, estão dizendo que o que houve não foi um inadimplemento, e sim uma operação de crédito. E para justificar a operação de crédito, eles dizem que o volume foi muito alto e o tempo que o governo ficou sem pagar no Banco do Brasil foi muito longo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, além de ser economista, já atuou no serviço público. Fale sobre isso também. Com a palavra, professor Beluso. Eu vou começar respondendo pelo Plano Safra, né? Vou procurar ser muito objetivo e muito claro, né? O Plano Safra já funciona, já opera há muito tempo e ele é fundamental para o desenvolvimento, fundamental para o agronegócio, fundamental para a agricultura familiar, né? Eu acho que são dois programas que são muito importantes para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O Plano Safra, ou seja, a subvenção que o governo faz ao setor subsidiando as taxas de juros, e a Embrapa. São dois fatores fundamentais para o desenvolvimento extraordinário da agricultura brasileira, né? Nós somos, na verdade, desse ponto de vista, tecnologicamente avançados e com programas de expansão muito bem concebidos. Então eu quero dizer o seguinte, só fazer uma observação. Vamos supor que tivessem cortado o Plano Safra. Os efeitos econômicos de um corte do Plano Safra seriam para agravar a recessão, seriam muito graves, porque você desampararia a agricultura brasileira de um suporte que é importante. Depois é o seguinte, senadora Graziotin, né? Uma operação de crédito é uma coisa muito bem definida, né? É uma relação em que alguém cede dinheiro ou seu patrimônio para poder receber de volta mediante o pagamento de juros, ou, excepcionalmente, né, talvez nunca, sem os juros. Então, a relação de crédito está estabelecida entre o Banco do Brasil e o mutuário, no setor agrícola, né? O que acontece aquilo é um subsídio, ou seja, uma subvenção, que é uma operação fiscal. Não é uma operação de crédito, é uma operação fiscal. Porque isso não está contemplado no orçamento, o subsídio que deve ser destinado ao Plano Safra está. Então, isso é uma operação fiscal, não é uma operação de crédito, claramente não é. Professor Beluso, novamente a palavra com a senadora Graziotin. Muito obrigada, professor Beluso. Nessa segunda etapa que nós temos, eu tenho 3 minutos, Vossa Senhoria tem 3 também. Se pudesse falar a respeito do que eu lhe questionei no primeiro momento, se a edição desses decretos, a efetivação do Plano Safra são razões suficientes para levar a essa crise econômica que nós estamos vivendo. E fale também, professor, sobre o cenário internacional. Qual a influência que a crise econômica mundial tem em relação ao nosso país? A mudança com a queda brusca do preço das commodities, não é? Que falasse um pouco sobre isso. E por fim, professor Beluso, eu tenho desde ontem feito muita questão, porque aqui durante toda a comissão eles mostraram muito gráficos, mas é fácil mostrar um gráfico sem explicar direito o que diz um gráfico. Esse gráfico aqui está no relatório. Esse gráfico aqui foi feito pelo relator, senador Anastasia, e mostra a evolução desde o ano de 2001 até agora da aplicação e operacionalização do Plano Safra. E mostrou que no ano de 2015, o ano abriu com um débito do governo brasileiro junto ao Banco do Brasil de 13 bilhões de reais, que foram pagos, todo foi pago no curso do ano pelo governo federal. Mas esse mapa mostra que em 2010 foram 3 bilhões e meio, e olha que a moeda não está atualizada. Se atualizarmos, esses 3 bilhões e meio possivelmente chegarão a 5 bilhões.
Então, aí eles dizem, porque a gente questiona, mas agora é operação de crédito, agora é crime, antes não era? Aí qual é a outra tese que eles desenvolveram? Ah, porque demorou muito para pagar, porque o volume é muito grande, como se isso fosse capaz e fosse isso que definisse o crime, não é? Então eu gostaria também, professor Beluso, que o senhor, na condição de economista que já falou, discorresse um pouco a respeito dessa nova teoria. Mas para a gente ficou muito claro, porque ontem estiveram aqui duas testemunhas. Um procurador do Ministério Público de Contas e o outro auditor. E ficou muito claro para o Brasil inteiro, e nós vamos ter que enfrentar este problema no processo, que, aliás, a participação do Tribunal de Contas, eu não quero generalizar, de membros técnicos do Tribunal de Contas, tem que ser analisada profundamente. Ontem o auditor disse o seguinte: eu ajudei a elaborar a representação por conta das pedaladas. E depois, para onde foi a representação? Erroneamente, equivocadamente, para a secretaria onde ele atua. E quem deu o parecer para que prosperasse? Ele. Então que processo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma farsa, isso foi tudo uma trama para tirar uma presidente legitimamente eleita do poder. Obrigado. Senador, professor Beluso, Vossa Excelência está sentado à mesa, eu confundo com esse ar senatorial sempre com um senador, mas Vossa Excelência é um professor de renome e está com a palavra. Muito obrigado. Senadora Gazottin, eu vou me restringir a avaliar o impacto da crise internacional sobre a economia brasileira. Não só eu, como o Fundo Monetário Internacional e o Bank of International Settlements, o Banco de Compensações Internacionais, têm mostrado que não só o desempenho da economia brasileira entre 2004 e 2010 teve um impacto muito grande do ciclo, não foi só o ciclo de commodities, foi um ciclo global de consumo. O Brasil teve superávit na sua balança de manufaturas pela primeira vez, por conta do empuxo da demanda global, não só de commodities, mas também de manufaturas. O Brasil exportou muito para a América Latina e para a América do Sul em particular, né? Depois isso despenca. O efeito da desaceleração cíclica da economia mundial é muito claro, né? Só que isso não é suficiente para nós explicarmos o desempenho da economia brasileira, né? Do meu ponto de vista, o que ocorreu aqui foi uma certa demora, na verdade, de enfrentar as questões que estavam surgindo pela desaceleração do ciclo. Eu sou obrigado a dizer isso com toda a clareza, né? E isso, na verdade, precipitou uma desaceleração mais forte da economia brasileira, junto com algumas questões, né, com as quais eu não concordo, como, por exemplo, as isenções fiscais, né, que eu chamo de da milha ao pato, né, da milha ao pato, não é ao bode, é ao pato. E isso, na verdade, prejudicou o comportamento fiscal. Mas, fundamentalmente, o que aconteceu foi que a desaceleração da economia levou a uma queda da receita fiscal importante, né? Isso foi seguido depois pelo choque de tarifas, pelo choque de juros e pela tentativa de... Na verdade, foi um corte de aproximadamente queda de 30% do investimento público. É evidente que nenhuma economia resiste a um negócio desse. Agradeço ao professor Beluso. O senhor da palavra, o senador Paulo Paim. Senhor presidente, nosso ilustre convidado, economista Luiz Gonzaga Beluso. Presidente e convidado. Desde ontem eu tenho reafirmado um ponto de vista de que o debate nessa casa tem se dado por dois eixos. Eixo número 1, pedalada e decreto. Eixo 2, o conjunto da obra. Primeiro, qual é a sua visão? Numa crise econômica, a gente resolve a questão simplesmente atacando a democracia e quase que achando que isso aqui é um parlamentarismo
que não é parlamentarismo, aqui é presidencialismo, e tentar destituir uma presidente da República resolve a crise econômica? Eu entendo que não. Se fosse assim, a Argentina não teria caminhado pela via democrática e, goste ou não goste, oposição à situação, mudou o governo. Grécia, Espanha, Portugal e mesmo Estados Unidos agora, que atravessou também uma crise econômica, mas eu não vi em nenhum momento levantarem que tinha que destituir Barack Obama. E mais, se é pelo conjunto da obra, e aqui eu vou direto já aos encaminhamentos, eu vejo muito aqui o debate de que, não, mas estão 11 a 12 milhões de desempregados. Então eu lembro aqui alguns números. Geração de emprego nos últimos 13 anos foi 25 vezes maior do que os 13 anos anterior ao governo Lula e Dilma. Dados RAIS do Ministério do Trabalho. Geramos mais de 20 milhões de empregos. Perdemos com a crise, que a nível internacional e também local, 2 milhões e 200. Ou seja, temos ainda um saldo de 18 milhões se olharmos há 13 anos atrás. Poderíamos falar aqui das universidades. Criamos 18 universidades a mais do que tínhamos na época. Escolas técnicas, criamos 214, tínhamos 11. E aqui eu concluo a questão do salário mínimo. Valia em torno de $80. Fiz até greve de fome nos anos anteriores e hoje ele vale em torno de $300. Essa é a pergunta que faço à Vossa Excelência. Se as ditas pedaladas, como eles falam, que no meu entendimento, ontem ficou muito claro que elas não existiram da forma que é colocada e que não é crime de responsabilidade. Tá feia, para aí. 30 segundos para Vossa Excelência terminar. Posição das duas testemunhas de ontem, que naturalmente eram testemunhas contra a presidenta Dilma. Professor Beluso, com a palavra. A primeira questão que o senhor levantou foi a questão relacionada com a democracia. E eu vou lhe responder o seguinte: eu só aceitei vir aqui testemunhar porque eu considero que o afastamento da presidente pelos motivos alegados é um atentado à democracia. Então, quero dizer o seguinte: eu tenho 74 anos e vivi pelo menos 6, desde menino, 6 atentados à democracia. O Getúlio, em 24 de agosto de 54, a tentativa de impedir a posse do presidente Juscelino Kubitschek em 11 de novembro de 55, 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças, a tentativa de impedir a posse do presidente legítimo, vice-presidente eleito João Goulart, em 61, depois a deposição dele em 64, assisti com pesar que o primeiro presidente eleito tivesse sido... eu estou respondendo a pergunta dele, mas por que não? Não pode? Senador, perdão. Estou respondendo a pergunta. Estou respondendo a pergunta dele, como não? Ele me perguntou... Espera um pouquinho, senador, desculpe. Quem preside os trabalhos é o presidente Supremo. Então tá bom. E quem vai dizer se a testemunha está respondendo corretamente ou não é o presidente. Ele me perguntou e eu estou respondendo. Eu quero dizer o seguinte... que eu tenho repor o tempo do professor Beluso. Grande cuidado com a sobrevivência da democracia. Só isso, lhe respondo. A segunda pergunta que o senhor fez é relativa à gestão da economia, né? Eu vou responder, então, com a maior clareza e honestidade. Boa parte disso foi feito ao longo de um ciclo internacional muito favorável ao Brasil, certo? E foi muito bem feito. Na desaceleração, nós cometemos erros que eu acabei de mencionar. Eu vou dar sempre a minha opinião. Não vou, na verdade, falsificar nada para atender a qualquer insinuação de favorecimento, etc. Isso eu não vou fazer.
agradeço ao professor Beluso. Eu estou recebendo um dado e vou fazer um apelo. Há um cálculo, consideradas as testemunhas e o número de inscritos, que nós teremos aproximadamente 23 horas para ouvir tanto os depoentes quanto os interrogantes. Isso fora a acusação e a defesa. Então, daqui para frente, eu não concederei os 30 segundos que tenho concedido para a complementação das perguntas e das respostas. Porque assim, evidentemente, de 30 em 30 segundos nós alcançaremos aí várias horas. Então, peço escusas a vossas excelências e a compreensão de todos, nesse sentido. Então, o doutor Paulo Paim, o senador Paulo Paim, tem ainda réplica, não é? Mas, senhor presidente, inclusive colaborando com Vossa Excelência e com o brilhantismo do nosso convidado, que respondeu as duas perguntas com a clareza que eu esperava, eu abro mão da réplica. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, sempre preocupado com a imagem desta egrégia casa. Senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Quero fazer uma saudação ao professor Beluso, dizer que é um prazer muito grande tê-lo nessa casa, pena que nessas condições e circunstâncias. Gostaríamos muito de tê-lo aqui, fazendo uma exposição sobre os rumos da economia no Brasil, fazendo um debate na Comissão de Assuntos Econômicos, ou mesmo numa comissão especial aqui no plenário do Senado. Mas, enfim, um momento nos impõe isso, e eu gostaria, professor Beluso, antes de lhe perguntar, de lhe relatar. Eu fui ministra da Casa Civil da presidenta Dilma a partir de 2011 e acompanhei de perto a firmeza como a presidenta tratava as finanças públicas. Acompanhava e era muito rígida em relação a gastos. Lembro que em 2011, quando eu assumi a Casa Civil, nós fizemos um corte no orçamento de 50 bilhões de reais. Todo mundo achava que era impossível fazer isso, mas ela estava convencida de que tinha que fazer um ajuste. Em 2012 a mesma coisa, em 2013 30 bilhões e em 2014 nós começamos a ter um déficit no orçamento e aí tivemos o déficit também em 2015. Obviamente que isso tem um impacto na economia. Eu sei que a posição de Vossa Senhoria, inclusive, é muito contrária à questão de ajustes muito duros, mas o fato é que em 2015 esse ajuste foi aprofundado. Não só foi feito um corte de 80 bilhões no orçamento, que equivale a 1,22% do PIB, como nós tivemos uma queda de receita de 180 bi. Então nós cortamos despesa e teve queda de receita, e o PIB caiu. Então quando você analisa a receita, a despesa em relação ao PIB, é óbvio que ela fica maior, porque o conjunto da tua riqueza diminuiu. Então, as pessoas falam como se 2015 a presidenta tivesse sido perdulária, tivesse gasto mais do que podia, tivesse desequilibrado as contas públicas. E aí, o que ela está respondendo nessa casa, por crime de responsabilidade, é exatamente em relação a medidas ou situações que ela teve que fazer e que disseram que é o crime que deu essa decomposição nas contas públicas. Edição de decretos suplementares, inclusive com fontes vinculadas, que não podem ser usadas para juro, e a questão das pedaladas, que é um atraso no pagamento junto ao Banco do Brasil. Não teve nada de descontrole. O que nós tivemos foi uma crise na economia. Eu gostaria que o senhor, vi que o senhor já começou a expor isso, mas expusesse um pouco essa situação de 2015 e principalmente o que essa retração nas finanças públicas causa de concreto na economia de um país. Se isso é benéfico ou não para o desenvolvimento econômico e se de fato nós tivemos um orçamento, uma gestão financeira perdulária em 2015. Professor Beluso. Eu respondi ao senador Lindbergh mais ou menos essa questão, né? Eu vou repetir o que eu disse, é que, digamos, a situação fiscal de 2014 não era uma situação fiscal, digamos, ideal, porque a economia veio desacelerando, mas algumas medidas de política econômica que foram tomadas que ajudaram a queda do superávit primário, né? Quando me perguntam, você é um keynesiano, então você acha que tem que gastar sempre? Isso é uma bobagem. Aliás, é uma injustiça com Keynes, que dizia você não deve procurar a cura, você deve procurar a prevenção. Né? Quando você procura a cura de uma maneira errada, dá o que deu.
certo? Você faz um ajuste fiscal que acaba provocando uma retração do PIB, uma queda nas receitas, e as velocidades relativas da queda do PIB e da receita são muito desiguais. A receita vai caindo mais que o PIB, né? Se você olhar o que está acontecendo hoje, por que que o multiplicador fiscal da queda do PIB é muito elevado? Porque é muito simples. As empresas deixam de pagar impostos, elas se financiam com impostos. Então elas também ficam esperando que você tenha um refis na frente. E isso agrava a receita fiscal, né? A queda da receita fiscal. Então, portanto, eu lhe respondo o seguinte, ao contrário, vou repetir, ao contrário do que aconteceu, da suposição de que ela cometeu um crime de responsabilidade, na verdade, ela procurou correr atrás da queda, e correr atrás da queda não deu certo, né? Ela foi ao contrário, ela foi excessivamente responsável, esse excesso de responsabilidade fiscal. Como as pessoas não compreendem a complexidade das coisas, elas acham que isso é assim. Faz o corte, se na sua casa pode ser assim. Você faz o corte, melhora a sua situação fiscal, porque a tua renda vem de outro. Só que a renda do governo vem do seu próprio gasto, na medida em que ele recolhe 37% disso sob a forma de impostos. Certo? Ok? Mais um minuto. A campainha marca. Sim, eu sempre mais assustado pela campainha, mas eu praticamente já respondi a sua pergunta. Eu reitero a minha opinião de que, muito ao contrário, não houve pedalada, houve despedalada. Senadora Gleisi, Vossa Excelência, a réplica. Agradeço muito, professor Beluso. Eu acho que essa questão do excesso de responsabilidade fiscal caracteriza muito bem o que nós tivemos no ano de 2015. Porque se nós temos uma situação de descontrole fiscal, é hoje, que nós temos um déficit de 170 bilhões de reais no orçamento público. E vamos ter 139 para o orçamento que vem, sem nenhum corte de gastos e com problemas de receita também, que podem não se realizar e o déficit aumentar. Na realidade, nós estamos vivendo aqui um processo surreal, professor. A presidenta está sendo empichada por 3 decretos de crédito suplementar. Lembremos sempre que eram 6 decretos de fontes específicas, taxas, convênios. Tem um que é de 300 mil reais, professor. 300 mil reais, que é de convênio da Codevasf com a CEMIG. Aí eu pergunto, ela poderia utilizar o de recurso de convênio para pagar serviço da dívida? Se não pode usar para primário, então ela podia fazer a suplementação. Os outros são do MEC, de taxa de vestibular. Portanto, extremamente frágil, nós derrubamos 3, esses 3 ainda sobrevivem. E as pedaladas, que não tem autoria dela e que o Ministério Público já disse que não caracteriza crime. Agora, isso foi construído de uma maneira muito sórdida. Ontem nós tivemos aqui 2 testemunhas, uma que foi desqualificada também, do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas, e a outra auditora. O auditor do Tribunal de Contas, que é a primeira pessoa que faz uma análise da peça do Ministério Público para dar base ao acórdão do TCU, colocou aqui que ele ajudou a redigir a peça do procurador junto ao Tribunal de Contas da União sobre as pedaladas. Aí ele recebeu essa peça como primeiro juiz, atestou dizendo que aquilo estava correto, mandou investigar e isso deu base para o acórdão. Construíram desde 2014 um crime para que a presidenta pudesse ser empichada. O crime se chama pedalada fiscal. Construíram isso no Tribunal de Contas da União. Não é palavra minha, não. É palavra do auditor que estava aí. Ele disse assim, eu ajudei a redigir. Isso é gravíssimo. Por isso que nós estamos dizendo que esse processo desde o início é um golpe, que não tem legitimidade, não tem crime para julgar presidente da República. E isso foi urdido por pessoas dentro do Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas que faz assessoria dessa casa. É gravíssimo o que nós estamos vivendo. E aí agora o senhor vem e confirma que a presidenta da República foi austera fiscalmente em 2015. Além da conta, tinha que ser, foi muito além daquilo que precisava ser e que isso teve inclusive impacto na economia. Portanto, a responsabilidade dessa casa aqui é muito grande em razão disso. E aí eu queria, para terminar, perguntar sobre o efeito da crise internacional no Brasil, porque parece que nós somos uma ilha que começou todos os problemas aqui. Eu queria saber o efeito da crise de 2008, 2009, 2010, 2011 na realidade brasileira. Senadora Gleisi, eu já tinha
havia respondido sobre o impacto da crise internacional. Aliás, a crise internacional não terminou. O sinal maior é que a maioria dos países está com taxa de juros negativa. Depois eu queria falar um pouco sobre a taxa de juros no Brasil, né? Nós estamos com taxa de juros negativa. E isso revela uma situação muito grave da economia mundial. Porque, na verdade, as economias não têm força, nem têm impulso para sair de um crescimento muito baixo ou estar próximo de zero. Esse crescimento, como é o caso da Europa, nos Estados Unidos a economia cresceu o trimestre passado 1,2. Então é muito pouco, né? Então é uma situação muito grave, estrutural, que reflete o fim de um arranjo internacional que começa nos anos 80. Isso é o fim mesmo, né? Os economistas mais reputados, eles estão preocupados com essa situação que exprime o que é uma perda de dinamismo das economias capitalistas a partir da crise de 2008. Né? Então, a crise internacional tem muito peso, né? Um peso enorme, e a economia brasileira sofreu os efeitos da crise, sim. O que eu afirmo é que nesse ambiente nós quisemos fazer um ajuste fiscal que só agravou a situação. É isso que eu quero dizer com toda a franqueza. É isso. Agradeço ao professor Beluso. Passo a palavra agora à senadora Regina Souza, que permuta com a senadora Cátia Abreu. Está com a palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, professor Beluso, eu sei que para um professor, também se eu sou professora, é difícil falar em 3 minutos, pois eu gostaria muito de ceder meu tempo de réplica para o senhor aprofundar, porque o que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer eu mereceria, mas eu sei que o regimento não permite. Aqui se vende uma ideia, principalmente para a população, que passou o impeachment, tudo fica maravilhoso, né? Então eu queria que o senhor certamente já pensou, né, como economista, o dia seguinte, não é o dia seguinte, o dia primeiro, mas os meses seguintes, até o ano seguinte, que é esse Brasil, no caso de impeachment, em caso de passar da presidência ser afastada, o que será o Brasil nesse dia seguinte? Gostaria que o senhor aprofundasse isso. Eu tenho uma grande resistência a fazer previsões, porque os economistas erram sistematicamente e eu não deixo de também errar, não é? O senador Lindenberg acabou de mostrar as previsões que eles fazem, erram sempre, eu também erro, porque é muito difícil fazer previsões. O que eu posso dizer, isso com certeza, eu acho que boa parte dos meus colegas concordariam, é que se a economia não se recuperar, se a economia não crescer, ela não vai sair desse enrosco fiscal em que ela está metida. E mais grave, o que me preocupa mais nesse momento é a situação do balanço das empresas com o impacto sobre o balanço dos bancos que as financiaram. Eu espero que o governo seja capaz de equilibrar a política fiscal com a política monetária, e há uma questão fundamental, que é a queda da taxa de juros. Que a taxa de juros foi a principal responsável